Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Marcelo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema a fragilidade humana. Nós temos vivido momentos muito difíceis nos nossos tempos, nos nossos dias. Hoje é o dia 13 de junho de 2020 e nós estamos passando por tantos momentos difíceis, tantos problemas, tantas lutas e problemas que o ser humano vem atravessando através dos tempos, e não é diferente agora em que nós estamos atravessando, tantas provações. E nós temos aí uma pandemia e algumas pessoas com medo de se contaminar, muitas pessoas na realidade morrendo, e também a situação financeira, a solidão também das pessoas que se encontram em isolamento. Então nós vemos diversas dificuldades, diversas provações, problemas, lutas e até mesmo tentações que as pessoas têm passado nesse momento. E nós olhamos para as nossas vidas e pensamos que nossas vidas são como um barquinho num imenso mar, e este mar está revolto, talvez numa noite escura, longe do continente, e nós vemos a nossa vida balançando como se fosse um barquinho nesse imenso mar. E nesses momentos de tão grande provação, nós temos até às vezes dificuldade de orar, temos dificuldade de crer, temos dificuldade de confiar. Por isso é necessário nós estudarmos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e pensarmos, refletirmos o que a Bíblia tem para nos dizer, o que a Bíblia tem a nos ensinar, o que Deus tem a falar para os nossos corações. Então eu estarei lendo o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. Os irmãos acompanhem a leitura na Bíblia dos irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, de 7 a 10. Diz assim a minha versão: E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, o Senhor, Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, e aí Paulo dizendo, portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então que sou forte. Então Paulo vai falar aqui sobre, basicamente, a fragilidade humana. E é esse o tema que nós gostaríamos de desenvolver. Bem, a primeira coisa que nós podemos entender com esse texto, nós podemos tirar de lição para as nossas vidas, é que nós somos fracos, nós somos pessoas imperfeitas, pessoas que passam por diversas dificuldades, diversas tribulações, diversas tentações, diversos acontecimentos na nossa vida que venham nos enfraquecer. Paulo
ele tinha o espinho na carne, né? Que ele fala aqui, nós não sabemos se era uma doença, não sabemos se era a oposição daquelas pessoas que perseguiam Paulo, se eram as tentações pelas quais ele passava, ou outra dificuldade qualquer. Nós não podemos chegar a uma conclusão sobre isso, mas nós sabemos que Paulo tinha esse espinho na carne. E então isso era uma dificuldade que Paulo enfrentava e era algo presente na vida dele. Queria ler outro texto, também em Mateus 12, 20, que diz assim: Jesus dizendo, o próprio Jesus dizendo, não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Esse texto aqui, Jesus está falando exatamente que nós somos fracos, que nós somos imperfeitos, que nós podemos nos comparar a uma cana quebrada ou um pavio que fumega. A cana, quando se quebra, ela apodrece, ela seca, com algum pouco tempo ela não serve para mais nada. A mesma coisa também é um pavio, quando está se apagando o fogo, quando está só saindo aquela fumacinha. Ele está próximo a extinguir toda a sua chama e qualquer pequeno vento que passar, a chama se extingue por completo. E isso nos faz perceber que nós somos fracos, que nós somos imperfeitos e a cana e o pavio, ele, no entendimento geral, ele não vai ter valor, mas para Deus existe valor em nós, existe valor mesmo que nós estejamos quebrados, mesmo que nós estejamos quase com a nossa chama se apagando, mas Deus, ele vê valor em nós e ele reconhece, ele entende a nossa fraqueza, reconhece que o ser humano, que eu e você somos fracos e que ele nos ama e ele nos quer bem. E interessante a promessa de Deus, que ele não vai nem extinguir o fogo, que está prestes a se extinguir, e nem ele vai lançar fora a cana que já está quebrada. Ou seja, apesar da nossa fragilidade, Deus, ele vai nos sustentar. Ele vai manter a chama acesa, ele vai manter a cana de pé, apesar de todas as nossas dificuldades. Deus, ele nos sustenta. E interessante que Deus, ele quer usar pessoas justamente fracas, como somos eu e você. Lá na segunda carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, Deus escolheu eu e você, que temos as nossas fraquezas, para Ele poder usar, para Ele poder
trabalhar. Aquelas pessoas que se sentem fortes e que se sentem altivas, que estão cheias de vaidade, elas não podem ser usadas por Deus, porque elas confiam em si mesmas e não dependem de Deus. Então, Deus não usa essas pessoas, Ele usa justamente as pessoas fracas. E as pessoas também que se acham fortes, elas vão sucumbir, vão cair, vão desfalecer 2 vezes. Elas vão desfalecer no dia da angústia, nas suas vidas, quando tiver algum problema, e elas também vão cair no dia do juízo final, porque se elas não dependem de Deus, se elas não entregam a sua vida a Deus, se elas confiam em si mesmas, então elas não aceitaram a Jesus. E o destino de quem não aceitou a Jesus é a perdição eterna. Então nós precisamos admitir as nossas fraquezas para que Deus possa trabalhar nas nossas fraquezas, para que nós possamos depender dEle, entendendo sempre que nós somos fracos. Em segundo lugar, eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte: o poder de Deus se revela ou se fortalece nas nossas fraquezas. Voltando para o nosso texto base, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim, dá um tempo para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Paulo, ele vai dizer no 7 que foi dado a ele um espinho na carne. Depois, lá no versículo 9, ele diz que o meu poder, ou seja, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui no versículo 10, ele vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Irmãos, o poder de Deus, ele vai se revelar, ele vai se apresentar, ele vai se fortalecer justamente nas nossas fraquezas. O poder de Deus, ele vai se refletir, então, ele vai se mostrar nas nossas fraquezas. Irmãos, vejam os principais personagens da Bíblia. Nós temos lá Abraão e Sara. Deus escolheu Abraão já de idade, Sara já infértil, para dar origem a uma grande nação. Escolheu pessoas fracas. Também na história de Davi e Golias, Davi era de baixa estatura e iria enfrentar um gigante. Então, era também uma pessoa militarmente fraca. Esse gigante era parte do principal império do mundo naquela época, de um dos principais impérios do mundo naquela época, uma nação que os filisteus, que era uma nação que tinha muito poder bélico, poder das suas armas, e Davi era um pastor de ovelhas, e Davi, ele consegue enfrentar, apoiado no poder de Deus, mesmo na sua fraqueza, ele consegue enfrentar aquele gigante, vencer. Davi se torna o maior rei de todos os tempos do Império de Israel. Vejam também a história de Moisés. Moisés disse ao Senhor que tinha dificuldade na fala e apresentou várias outras dificuldades que ele tinha para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. E Deus usou Moisés também nas suas fraquezas, libertou o povo do Egito através das suas fraquezas. Também
Isaías disse que tinha lábios impuros e Deus usou também Isaías. Paulo era um assassino, um legalista, e Deus usou Paulo nas suas fraquezas. Pedro também, ele foi um grande ícone da igreja nos primeiros tempos, né? Nos seus primórdios. Pedro, ele teve falta de fé quando Jesus chamou ele, estava no meio daquela tempestade, no barco, com os outros discípulos, e Jesus chamou Pedro para vir ao encontro de Jesus. Pedro até saiu do barco e começou a andar sobre as águas, mas alguns passos depois, ele falta-lhe fé e ele vem a sucumbir. Jesus Cristo salva Pedro, e mostrando justamente a fraqueza de Pedro. Nós sabemos que Deus usou essas pessoas porque elas reconheceram as suas fraquezas. Todos esses foram usados por Deus nas suas fraquezas. Paulo, a mesma coisa. Paulo tinha fraquezas, o espinho na carne. Deus, ele chega para Paulo, né, conversando com Deus, e Paulo fala para Deus: tira esse espinho da minha carne. E Deus, ele não tira. Deus diz: não, você vai continuar com esse espinho na carne. Aquele espinho, nós sabemos que era doloroso, era a fraqueza de Paulo, mas Paulo, ele vai responder para Deus: tudo bem, Senhor, se o Senhor quer assim, eu aceito esse espinho, eu aceito passar por esta dor. Se nesta tribulação o poder de Deus aumentar em mim, eu aceito. Se o nome de Cristo for exaltado, eu aceito. Então, Paulo aceitou a sua dor, a sua dificuldade, para que Jesus Cristo fosse exaltado na sua vida. E as nossas fraquezas, da mesma maneira, elas precisam nos conduzir a Deus. As nossas tribulações, os problemas pelos quais nós passamos, não podem nos afastar de Deus. Muito pelo contrário, as nossas fraquezas precisam nos levar a Deus. O espinho era para que Paulo não se exaltasse. Vejam os irmãos que Paulo, ele encontrou com Jesus, né, no caminho de Damasco, ouviu a voz de Jesus, teve um chamado de Jesus. Depois ele passou um tempo na Arábia, tendo revelações que iriam refletir no seu ministério. Jesus falou com ele várias vezes. Jesus falou com Paulo em sonho. Jesus falou com Paulo na cadeia. Jesus apareceu para Paulo e falou também com Paulo na cadeia, quando ele estava preso. Jesus também arrebatou Paulo até o terceiro céu, é o que diz lá nesse mesmo texto que nós estamos lendo, né? Capítulo 12 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz que Jesus Cristo arrebatou Paulo e o mostrou grandes revelações, revelações que ele não contaria, assim como contou João. João contou porque Jesus Cristo mandou que ele escrevesse e contasse para as pessoas. Mas no caso de Paulo, Deus revelou, Deus mostrou para Paulo, mas isso não foi contado. E Paulo também era um grande pregador do Evangelho. Paulo também era um grande escritor, ele foi escritor de 1/3 do Novo Testamento. E Paulo seria uma pessoa soberba, seria uma pessoa altiva, se Deus não colocasse humildade no coração dele. E essa humildade Deus colocou através dessa dificuldade. Deus colocou através desse espinho. Então,
para que o poder de Deus pudesse se aperfeiçoar na vida de Paulo, Deus colocou esse espinho e Paulo aceitou principalmente porque confiava em Deus e sabia que Deus tinha algo melhor para ele, que Paulo estava passando por essa tribulação, mas Deus tinha algo melhor para ele. Embora talvez essa esperança de Paulo, muito provavelmente, Paulo saiba que o que Deus tinha de melhor para ele era no céu, era na glória. Mas que nós possamos ter essa confiança, que no meio às tribulações, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Ele está mostrando o seu poder nas nossas vidas através dessa tribulação. Em terceiro lugar, eu queria dizer para os irmãos que a graça de Deus precisa nos bastar. A graça de Deus, ela precisa nos bastar. Nós já sabemos que somos fracos, sabemos que Deus opera em meio às nossas fraquezas, mas nós temos que entender também, por último, que a graça de Deus, ela precisa nos bastar. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: ele, porém, Deus, dizendo para Paulo, ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aí Paulo dizendo, portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A graça de Deus precisa nos bastar. Apesar das nossas imperfeições, Deus é perfeito. Ele é socorro presente na angústia, Ele é a nossa fortaleza. Nele nós vamos encontrar socorro, nele nós vamos encontrar graça. Paulo foi preso, Paulo sofreu naufrágio, foi mordido por cobra, teve que fugir várias vezes de prisão, foi espancado, foi apedrejado ou hostilizado por vários povos, por judeus, por gregos, por romanos, e Paulo passou por todas essas dificuldades. E novamente, eu digo para vocês, Paulo pediu a Deus, Paulo perguntou a Deus, por favor, Senhor, me livra disso, me livra dessas dificuldades, dessas situações que me causam tanta dor. E Deus respondeu o seguinte, não, eu não vou te livrar. Deus respondeu a ele que ele iria passar por essas dificuldades, mas ele respondeu também que a graça de Deus bastaria. Ele respondeu também que Paulo teria graça na sua vida para suportar essas dificuldades. A graça de Deus basta. A salvação que há em Cristo Jesus e que Paulo tinha precisa bastar. O consolo de Jesus Cristo, do Espírito Santo nas nossas vidas precisa bastar. A expectativa que nós temos do céu precisa bastar, precisa ser o suficiente, mesmo que todos os problemas existam e mesmo que eles continuem nas nossas vidas, isso precisa ser o suficiente para nós. Nós precisamos estar satisfeitos com todas essas dificuldades. Deus vai permitir tudo isso, mas Ele vai te dar a graça para você suportar estes momentos difíceis. Desta maneira, Ele vai provar você, Ele vai proporcionar na sua vida um fortalecimento, você irá crescer espiritualmente e Deus poderá usar você. Gostaria de concluir a mensagem deste domingo dizendo o seguinte para você. A nossa fragilidade, a fragilidade do ser humano, ela não vai durar para sempre. Nós temos
uma esperança. Essa fragilidade que nós temos, ela vai terminar um dia. Tanta dor, tanto sofrimento que nós temos passado nesse mundo não será eterno, terá um fim. Eu vou voltar lá no texto que nós começamos, de Mateus, o segundo texto lido, que foi Mateus capítulo 12, versículo 20, que diz assim, Jesus dizendo novamente: não esmagará o caniço quebrado e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Em outras versões está até que faça triunfar o a justiça ou o juízo, até que faça triunfar o juízo. Ou seja, tudo que nós estamos passando, tudo isso vai durar até a volta de Jesus. Essa é a nossa esperança de estar com Deus nos céus, de poder ver o nosso Senhor, e lá não haverá mais essa dificuldade, essa fragilidade humana. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, a parte B. Deus habitará com ele, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas já são passadas. Lá no versículo 22, versículo de 3 a 5 diz: ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, verão a sua face, na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Então nós estaremos lá no céu, nós estaremos juntos da perfeição, nós estaremos juntos de Deus, protegidos nos seus braços, protegidos no braço do Altíssimo. Estaremos longe do pecado, longe da dor, longe das lágrimas. Que você tenha entendido hoje toda a fragilidade do ser humano, mas que você possa ter entendido também que nós temos uma esperança, que essa fragilidade um dia terá fim quando nós estivermos com o nosso Senhor. Que Deus conforte, que Deus console o seu coração. Um abraço. Amém.